último domingo que ele estará conosco, usufruindo das suas férias no mês de dezembro, e depois ele, Lucely e Adele estarão trabalhando com a Igreja Presbiteriana de Interlagos. Então, neste último dia, eu inclusive fiz questão de sair de Salvador, na Bahia, 1h30 da tarde, para estar aqui com meu irmão nesse momento. Quero lhe convidar, venha para cá, por favor. Eu sei que a igreja lhe conhece bem, mas talvez alguns estejam chegando à igreja agora há pouco, e uma breve honra aqui ao meu irmão. Erle foi aluno nosso no seminário e o convidamos para compor o colegiado pastoral da nossa igreja, 2 anos, e dividimos o púlpito o tempo inteiro, trabalhamos com o aconselhamento, trabalhamos com todas as áreas da igreja, e por mim ele permaneceria aqui, ele sabe disso, né? Mas aprove o Senhor e ele entendeu com sua família que era hora de nos deixar. Então, tchau, acabou, tá bom? E ficará no nosso coração, né, com saudade. A igreja foi abençoada pelo trabalho dele, né? O primeiro ministério, logo depois do seminário, e nós ficamos felizes porque ele vai continuar o trabalho, vai pastorear uma igreja, vai ser pastor, já é pastor eleito, já está eleito na Igreja Presbiteriana de Interlagos. Mas aqui a minha gratidão ao irmão e a amizade nossa, né? E certamente ele voltará muitas outras vezes para pregar, uma vez que somos vizinhos, né? E assim continuamos a caminhada, evangelizando nessa zona sul, plantando igrejas neste lugar, unindo nossas forças. Então, mais uma vez, a minha gratidão e a minha oração para que o ministério seja abençoado, você e sua casa, lá na Igreja Presbiteriana de Interlagos, né? E em substituição, não é uma questão de substituição, mas em continuidade ao trabalho que o reverendo Erle fez nesses 2 anos, o reverendo Gabriel Junqueira, então estará conosco, que é filho da igreja também, dando continuidade nas atividades no ano que vem. Então, nós também temos a mesma esperança. Gabriel foi aluno nosso também no JMC, e temos a mesma teologia, pensamos a mesma coisa, trabalhamos com a mesma proposta de cuidado pastoral. Gabriel fazendo mestrado em aconselhamento também. Então, a Igreja de Santo Amaro tem se renovado nesse sentido também com seus pastores. E nós agradecemos então esse tempo que o reverendo Erle esteve conosco, e agora ouviremos a pregação da Palavra de Deus do último dia, o escatós da pregação, o apocalipse da pregação do Erle em Santo Amaro, o último dia. Deus abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, graça e paz. É difícil, né, esse negócio de último, né? Mas uma das bênçãos que Deus nos dá no ministério, e eu tenho tido o privilégio, tenho sido agraciado por Deus de ter passado por algumas igrejas, e a minha formação, tanto como evangelista, depois como seminarista, licenciado e pastor, Deus tem me agraciado com igrejas em que tanto eu quanto a minha família temos sido abraçados de uma forma muito amorosa e carinhosa. E essa igreja não é diferente. Eu sou difícil de chorar, tá? Então, bem provável que eu não vá chorar aqui. Até a Lucely falou, você não vai chorar? Eu falei, eu não chorei no casamento, né? Na minha filha, eu acho que eu... Na minha filha, quando ela nasceu, saiu uma lágrima. É verdade, saiu uma lágrima, mas eu acho que muito mais de pavor em pensar que eu tinha uma criança para cuidar, né? Mas, meus irmãos, por dentro há choro no meu coração. Você não pode ver as lágrimas caindo aqui, mas aqui dentro sim. É lógico que a gente cria laços, né? Como eu falei ontem, até no momento que nós tivemos no Coisa Nossa, os nossos laços, os laços de fé são laços que nem a morte é capaz de romper. Então nós continuaremos caminhando. Lógico que igrejas, por mais que estejam perto, são igrejas diferentes, localidades diferentes. Acabamos que nos envolvemos com as atividades dinâmicas da igreja e é bem provável que o nosso contato está diminuindo um pouquinho. Mas como o pastor Sérgio falou, nós estamos pertinhos, e no carnaval já estarei de volta aqui com vocês, no acampamento,
e Deus abençoando, nós ainda iremos fazer muitas coisas juntos, né? O pastor Sérgio tem nos desafiado, desde a época do seminário, a investir na Zona Sul de São Paulo. A Zona Sul de São Paulo é uma região que precisa e muito de igrejas presbiterianas. Então, ele tem agora um aluno, né, um parceiro em uma igreja vizinha, para pensarmos em parcerias, né, Reverendo? Estávamos falando sobre isso. Pensar em parcerias para alcançarmos ainda mais outros bairros e localidades aqui da Zona Sul de São Paulo. No mais, meus irmãos, fica o meu carinho, meu abraço, meu agradecimento meu, da Lucélia e da Adélia, por tudo que vocês fizeram, por vocês terem me aguentado ouvir, né, pregar Eclesiastes durante 2 anos, né? Então vocês estavam cansados já de isso é vaidade, né? Tudo é vento, correr atrás do vento. E eu sou grato a Deus pela vida de vocês, pela paciência de vocês, como o pastor Sérgio falou. Foi meu primeiro ministério ordenado, eu fui ordenado e 2 meses depois eu vim trabalhar como auxiliar aqui. Vocês tiveram paciência com um jovem pastor, um jovem aprendiz, e dou graças a Deus pela vida de vocês, pela receptividade e ao mesmo tempo porque vocês olharam tanto para mim quanto para o pastor Gabriel, que está chegando não, está continuando, né? Porque o pastor Gabriel é daqui. Nós somos jovens pastores e vocês sempre olharam para nós como obreiros, como pastores de uma longa caminhada. Que Deus abençoe vocês. E vamos então à pregação da palavra do Senhor. Convido você a abrir em Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 3. Eu quero nessa noite falar sobre alguns aspectos da fé salvadora. E eu espero também nessa mensagem ajudar. Hoje pela manhã, uma jovem me procurou, falando: pastor, eu tenho amigos que têm dúvida quanto à questão da salvação. E eu creio que esse sermão há de te ajudar um pouquinho. Viu, Mariana? Há de te ajudar. Mariana fez uma pergunta sobre isso, por conta de alguns amigos que sempre se deparam com isso em decorrência daquilo que eu preguei pela manhã. Então eu espero que esse sermão ajude um pouco a pensar um pouquinho sobre isso, sobre as dúvidas que muitas vezes nos assolam quanto à nossa salvação, quanto à fé cristã que nós temos. E eu creio que esses 3 versículos, do versículo 1 ao versículo 3 de Hebreus, há de nos ajudar a como de fato lidar com alguns aspectos da nossa fé salvadora. Então convido você a acompanhar a leitura de Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Convido você a curvar sua cabeça. Vamos mais uma vez falar com o Senhor em oração. Senhor, é o teu povo, é a tua igreja e é a tua palavra. A palavra é essa que instrui, que edifica, que exorta, que consola, que transforma, que santifica. E a nossa oração é que mais uma vez o Senhor tenha misericórdia de nós e fale as nossas vidas através da pregação, da exposição e aplicação da sua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, no dia 30 de julho de 2000, no GP, Grande Prêmio de Fórmula 1 da Alemanha, Rubens Barrichello, quem lembra do Rubens Barrichello? Ganhou sua primeira corrida na Fórmula 1. E aí vale lembrar um pouquinho do histórico desse grande desportista brasileiro. Depois de tantas quebras de carros, depois de receber algumas ordens da sua equipe, a Ferrari, para deixar o alemão Michael Schumacher passar, finalmente Rubens Barrichello, no dia 30 de julho de 2000, ganhou a sua primeira corrida. Eu tenho um primo chamado Éder, que ele é um fanático por Fórmula 1. E esse meu primo, ele tem um hábito de gravar as corridas e depois, vez ou outra, como ele arquiva, vez ou outra, ele para assistir, para relembrar os melhores momentos ou aquilo que mais lhe marcou. E alguns anos atrás fui visitá-lo e eu mesmo estava assistindo essa corrida. A corrida em que Rubens Barrichello finalmente ganhou a sua primeira corrida. E aí é interessante que na última volta, aquele meu primo olhou para mim e disse o seguinte: olha, eu já sei que o Rubinho ganhou essa corrida, mas todas as vezes que revejo, eu fico com medo dele não chegar.
Eu fico com medo dele quebrar, dele ter que entregar a corrida. Eu fico com medo dele não ganhar. Meus irmãos, eu quero falar para você que este é o tipo de perigo que nós não corremos na vida cristã. Na corrida cristã, por causa de Cristo, como nós cantamos nessa noite, somente Cristo, nós temos a certeza que chegaremos ao final da corrida como vencedores. É bem verdade que pode ser que o pneu fure no caminho, pode ser que o carro quebre algumas voltas, pode ser até que o combustível em alguns momentos acabe. Mas o fato é, nós chegaremos ao final. E esta era uma mensagem que os leitores de Hebreus precisavam saber. Essa carta foi escrita, antes de tudo, para judeus cristãos, provavelmente de Jerusalém, que estavam vacilando na fé, ou que estavam com a sua fé cristã um pouco afetadas. Por causa dos escárnios e zombaria dos seus perseguidores, esses crentes estavam começando a pensar que tinham perdido tudo ao aceitar Cristo. Eles pensavam que tinham perdido o altar, sacerdotes, sacrifícios, ou seja, pensavam que tinham perdido aquilo que era apenas a sombra que apontava para Cristo. O autor de Hebreus prova então que o que eles haviam perdido era apenas a sombra, mas haviam recebido algo muito maior, que era a substância, que era o próprio Jesus Cristo. A carta de Hebreus vai nos mostrar que esses cristãos estavam subestimando seus privilégios em Cristo, e aí então passaram a se entregar à autopiedade e desânimo. E por conta disso, o que a carta vai nos mostrar é que esses homens e mulheres cristãos corriam perigo até mesmo de abandonar a fé. Eles haviam começado bem a vida cristã, é verdade, mas pararam de progredir na vida cristã e por conta disso corriam um sério risco. O autor então da carta procura conduzi-los a um conhecimento maior de Cristo, mostrando a superioridade de Cristo em relação àquilo que era sombra, que simplesmente apontava para Cristo, como sacrifícios, como sacerdote, como templo e por aí vai. Por isso, na carta aos Hebreus, Jesus Cristo é proeminente em cada página. O autor de Hebreus atesta que Jesus Cristo, por exemplo, é superior aos profetas, é superior aos anjos, é superior a Moisés, é superior a Josué, é superior a Arão. A razão pela qual o escritor faz estas declarações é que todos esses personagens ocupavam um lugar de grande importância na religião dos judeus. Esses homens formavam a estrutura de sua fé ou da sua fé e tinha então que ficar provado que alguém superior veio para tomar o lugar deles, de modo que os seus seguidores transferissem a sua lealdade para alguém que era de fato superior. Por isso, o grande argumento da carta de Hebreus é a superioridade de Jesus Cristo. E este argumento tinha como objetivo fortalecer a fé vacilante de crentes hesitantes. O autor exorta e anima os crentes a não mais olhar para trás, mas seguir o exemplo de Cristo e olhar então pela fé para frente. Este é um dos motivos do autor citar no capítulo 11 a galeria dos heróis da fé. Ou seja, heróis da fé citados no capítulo anterior, justamente para mostrar que esses homens viveram olhando para frente, para Cristo. E isto, de fato, foi aquilo que abasteceu, foi aquilo que serviu como combustível para a fé dos heróis descritos no capítulo 11. Por isso que o início do capítulo 12, nos 3 primeiros versículos, nós entendemos que é uma continuação daquilo que o autor vem descrevendo no capítulo de número 11. E aqui então, nesses 3 versículos, logo depois da galeria dos heróis da fé, o autor vai nos mostrar alguns aspectos da fé salvadora. Fé essa que ele descreve de forma muito prática, citando os exemplos dos heróis da fé no capítulo de número 11. E logo no versículo 1, nós temos o primeiro aspecto que eu quero trabalhar com você nessa noite. A fé salvadora envolve um chamado de Deus. E aqui o autor de Hebreus descreve como a carreira cristã. E aqui é importante começarmos esse ponto, tentando falar para você uma realidade que muitas vezes nós nos vemos inseridos nela.
Às vezes nós cometemos 2 erros ao pensarmos sobre a caminhada cristã. O primeiro erro é pensar que a caminhada cristã é algo criado pelo homem. Nós dizemos, cristianismo, isso aí foi invenção do homem. Igreja, seguir Bíblia, isso aí foi tudo o homem que inventou. Isso é o primeiro erro. O segundo erro é pensar que a caminhada cristã é algo fácil, é algo tranquilo, é algo sereno, é algo como se fosse um mar de rosas. Todavia, o autor de Hebreus nos explica a carreira cristã em outros termos. O autor da carta utiliza, logo de cara aqui no versículo 1, uma figura muito corrente na antiguidade. Então ele compara a vida cristã a uma corrida. O cristão é comparado com um atleta que corre no estádio ou na arena, enquanto milhares de espectadores nas arquibancadas são testemunhas desta disputa. Porém, na perspectiva do escritor, esta corrida ou carreira não é criada pelo homem, mas é proposta por Deus, está no programa de Deus. E de acordo com o sentido do texto grego, essa carreira é uma obrigação. Isto é, o cristão, quando é chamado por Deus à fé salvadora, ele não tem escolha, porque a vida cristã é uma exigência de quem vocaciona, quem chama o homem à salvação. Ou seja, se Deus dá salvação, Deus está chamando o homem então para fazer parte desta caminhada. Contudo, não é um chamado, uma carreira para o cristão viver como um turista descansando. Não é uma carreira nada fácil, mas é um chamado para lutar. E é justamente isto que a palavra carreira significa. A palavra carreira no grego é agon. Agon era um lugar de competição, conflito, disputas. Dessa palavra que veio a palavra que nós conhecemos no português, agonia. Quando você fala, olha, eu estou agoniado, é porque alguma coisa tem tirado a sua paz. Alguma coisa, de certa forma, tem perturbado você. Então, a ideia do texto aqui, e na perspectiva bíblica também, a carreira cristã é uma prova rigorosa de resistência. A carreira cristã é um momento de luta, de conflito, de angústia, de sofrimento. Contudo, de acordo com o autor da epístola, nesta carreira difícil, nesta carreira que às vezes é até mesmo agonizante, nós temos um incentivo dos heróis da fé. Era como se o autor estivesse dizendo, olhe ao redor e veja os vencedores. Essas testemunhas descritas no versículo 1 são os heróis da fé descritas no capítulo 11. Elas se encontram no céu hoje, mas temos que entender que elas não estão nos observando dizendo, olha, vai lá, campeão, você consegue. Nada disso. Nada disso. Isso porque elas não têm condições de testemunhar o que nós fazemos. Antes, elas testemunham para nós que Deus é capaz de nos sustentar até o final. Deus deu testemunho delas e agora elas testemunham para nós. E o interessante é que, de acordo com Hebreus capítulo 11, as testemunhas não são silenciosas. Na verdade, o escritor de Hebreus relatou, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, que nós vemos na liturgia, Abel, pela fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Os heróis da fé, do capítulo 11, falam, mas falam por meio das páginas das Escrituras. Por intermédio das vozes deles na Bíblia, recebemos encorajamento em nossa carreira da fé. O que nós temos que entender é que os heróis da fé, descritos no capítulo 11 e logo depois citado no versículo 1 do capítulo 12 como a nuvem de testemunhas que estão a nos rodear, atestam que a carreira da fé cristã é desafiadora, difícil, porque muitos morreram, muitos foram martirizados por conta dessa fé. Porém, estes heróis venceram pela fé e nos dão um testemunho eloquente acerca do poder e da fidelidade de Deus em sustentar aqueles que Ele chama para correr a carreira cristã. Chegamos no versículo 2,
Há um segundo aspecto da fé salvadora. E a fé salvadora envolve depositar a confiança em Cristo, autor e consumador da fé. Nesta carreira difícil, de acordo com o texto, nós devemos olhar firmemente para Cristo. E olhar nesse texto aponta para a salvação. Porque esse verbo olhar no grego dá a ideia de olhar firmemente ao ponto de você depositar todo o seu ser, ou seja, toda a sua confiança para o objeto ao qual você está olhando. Isso aqui não era algo estranho para o israelita. Lembra que os israelitas, lá em Números 21, à beira da morte, foram curados quando olharam para a serpente de bronze erguida no haste. E mais para frente nós entendemos que aquilo ilustrava a nossa salvação por meio da fé em Cristo. Por isso que, olhando firmemente, nesse texto descreve uma atitude de fé. E aqui então aponta para um ato de crer em Cristo. Em meio ao sofrimento, às lutas, às dificuldades e conflitos, aqueles crentes são desafiados a confiar em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé deles. E neste ponto, o autor destaca a obra completa de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é tanto o originador, ou seja, o pioneiro da fé, como aquele que completa a fé salvadora, aperfeiçoando e sustentando-a até o fim. Jesus é o autor da nossa fé salvadora. Ele é o objeto e o fundamento da fé salvadora. Mas Jesus Cristo também é o consumador da fé salvadora, ou seja, Ele é aquele que a completará de forma perfeita, sustentando-a até o final. Como autor e consumador da nossa fé, Jesus completará o trabalho que começou em nós, ou seja, há de nos conduzir até a glorificação final. E isto condiz com aquilo que Paulo, lá em Filipenses 1,16, afirmou: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É por isso que na teologia reformada calvinista nós queremos que um eleito nunca cairá, nunca perderá a fé, pois o autor e consumador de sua fé nunca permite que isto aconteça. Nós lemos na liturgia Cristo dizendo para Simão em Lucas 22, do 31 ao 32, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus Cristo, foi Ele que nos deu a fé, e é Ele mesmo quem a sustenta, levando-a ao aperfeiçoamento final na sua volta. Sem Cristo não há fé salvadora, porque Ele é o autor da fé salvadora. Sem Cristo a fé não permanece, porque a sua consumação depende dele. Então, em certo sentido, o que o autor de Hebreus está dizendo é que, quanto à nossa fé, Cristo é, ao mesmo tempo, a meta da nossa viagem e o companheiro da viagem. Cristo é aquele com quem vamos nos encontrar e, ao mesmo tempo, é aquele que nos acompanha no caminho. Nossa fé em Cristo procede dele, reside nele e, ao mesmo tempo, ela se torna vigorosa estando nele. A nossa caminhada com Cristo começa pela fé, e é pela fé que prosseguiremos até o encontro final com Jesus Cristo. E quando chegamos no último versículo, no versículo 3, há um terceiro aspecto da fé salvadora. A fé salvadora envolve um proceder perseverante. E no texto diz: considerai, e logo depois não vos fatigueis. Porém, diante de uma carreira tão extraordinária, iniciada, sustentada por Cristo, às vezes perguntamos, mas como que o cristão tem que agir? Se começa nele, se é ele que sustenta, se é ele que dirige, se é ele que mantém. O versículo 3 vai nos mostrar que, na doutrina da perseverança dos santos, e esse texto nos ajuda muito a entender isso, existe a perspectiva de que nós só perseveramos porque Cristo persevera por nós.
E é isso mesmo. Entretanto, não está excluída a responsabilidade do homem. E o versículo 3, e de certa forma o versículo 1, nos mostra a nossa participação nesse proceder perseverante. Lá no versículo 1, o autor destaca que o cristão deve desembaraçar-se, ou seja, tirar, remover todo o peso, o estorvo do caminho. E peso aqui é uma referência às roupas pesadas que os competidores usavam no treinamento naqueles dias. Eles usavam essas roupas para ganhar uma resistência, para ficarem mais fortes, mais habilitados, para que pudessem competir de forma, vamos dizer assim, num nível maior. E não é diferente de um atleta de hoje. Nos treinos preparatórios para uma maratona, por exemplo, um atleta ele treina na academia, carregando peso, correndo com pneu. Na hora da corrida, ele não vai correr puxando aqueles pneus. Ele deixa tudo aquilo na academia. A grande verdade é que, pensando aqui em alguém que vai escalar uma montanha, o Everest, ele jamais vai escalar o Everest levando nas costas uma mochila de pedras. Jamais. Então compreenda que na caminhada cristã é a mesma ideia. Ou seja, tudo que serve de peso, de estorvo, de distração em nossa caminhada cristã, deve ser retirado por nós. Porém, não são apenas as distrações que devemos deixar de lado ou tirar do caminho, mas principalmente o pecado que tenazmente nos assedia. De forma bem clara, o autor está simplesmente dizendo aos cristãos que recebiam a carta naquele dia: para seguir a Cristo, você deve remover o chiclete do pecado da sola do seu calçado. E aqui deixe trazer algo mais prático para você. Você já teve a experiência de pisar em uma goma de mascar, em um chiclete, e o mesmo grudar na sola do seu calçado? Você geralmente, quando passa, principalmente quando o chão está muito quente, e você pisa em alguma goma de mascar, obviamente que ele gruda em seu calçado, na sola do seu calçado. E por onde você vai, ele está ali, grudado na sola dele. O fato é que às vezes nós não percebemos que na sola do nosso calçado tem uma goma de mascar grudada. Às vezes aquilo não nos incomoda. E o pecado, muitas vezes, é assim. Ele está ali, grudadinho no nosso coração. Mas nós estamos tão acostumados com ele, que às vezes nem percebemos. Porém, em alguns casos, o chiclete grudado na sola do nosso calçado, às vezes vira um estorvo. Em todo lugar que você pisa, ele gruda, ele incomoda. E a ideia do autor aqui de Hebreus é mostrar que para seguir a Cristo é necessário tirar o pecado, esteja incomodando ou não a nossa vida. E detalhe, por mais aparente que o pecado não incomoda, saiba que ele é o maior estorvo para o crescimento de um cristão. Por isso que Kenneth Taylor parafraseou essa passagem do versículo 1 da seguinte forma: livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha ou nos torna lentos, especialmente aqueles pecados que nos prendem os pés, de tal maneira que nos faz cair. Por esse motivo, o cristão, no versículo 1, é exortado a perseverar, a permanecer firme. Ele deve se esforçar para conseguir realizar a corrida até o final, mesmo tendo todo e qualquer tipo de obstáculos. E o seu maior esforço, na verdade, de acordo com Hebreus, será retirar o pecado, bem como identificar aquilo que está lhe atrapalhando no que diz respeito ao seu desenvolvimento e crescimento cristão. Entretanto, o cristão só conseguirá chegar ao final da corrida sem desanimar, considerando e inspirando-se na vitória e exemplo de Jesus Cristo. No versículo 3, diz: considerai. E aqui é uma variação da palavra analogia, ou seja, compare a vida de Cristo com a sua. Faça uma analogia entre a sua vida cristã e a vida daquele que é o autor e consumador da sua fé. E depois de fazer essa analogia, depois de fazer essa comparação,
com a sua vida e a vida de Cristo, note cuidadosamente o que Cristo suportou. Cristo suportou a cruz. Sua crucificação envolveu vergonha, sofrimento, oposição dos pecadores e até mesmo o abandono temporário da parte de Deus. No entanto, Jesus Cristo perseverou e consumou a obra da qual o Pai o havia incumbido. Nosso Senhor suportou muito mais coisas aqui na terra do que qualquer um dos heróis da fé citado no capítulo 11. E, portanto, ele sim é o exemplo perfeito a ser seguido e ser copiado. Os leitores aqui de Hebreus, e nós também, somos exortados a pesar cuidadosamente a perseverança de Cristo ao contemplarem suas próprias adversidades. E o motivo deles considerarem o que Cristo suportou era uma forma de fortalecê-los naquilo que eles estavam fazendo, ou seja, na caminhada cristã. Os leitores de Hebreus estavam passando dias de luta, sofrimento, perseguição, dor, e muitos estavam desanimando, ficando pelo caminho. O autor de Hebreus então exorta-os a inspirar-se no exemplo de Cristo, para que eles não fatigassem, desmaiando em vossa alma. E esses dois termos, fatigassem e desmaiando, lá no grego, geralmente era usado quando o atleta acabava de cruzar a linha de chegada e desabava em terra. É muito parecido, você que assiste aí a São Silvestre, geralmente quando alguém cruza aquela linha de chegada, ele geralmente desaba exausto. Então, a mensagem neste ponto do autor é, olha, não abandonem logo a luta, não busquem descanso antes do término, não desabem enquanto não ultrapassar a marca da meta. Mantenham-se em pé até ter conseguido cruzar a linha de chegada. E aqui, os irmãos sabem que tem mais ou menos um ano que eu estou em processo de emagrecimento, né? E eu fico muito feliz quando você fala assim, somente a Lia falando assim, está bem magro, eu fico feliz com isso, viu, meus irmãos? Isso quer dizer que eu alcancei a meta, estou dobrando a meta, como diz a nossa ex-presidente, né? Em um dos meus treinos de Muay Thai dias atrás, eu estava recuperando de uma gripe e minha garganta ficou seca no meio do treino. E aí eu pedi para o meu professor, falei assim, me dá um copo d'água. Rapaz, mas ele deu um grito. E ele falou assim, não, a água só pode beber quando o treino acabar. Você ainda tem exercícios para fazer. Esta era a mensagem de Deus para os leitores de Hebreus. A luta de vocês ainda não acabou. Ainda há tarefas para serem cumpridas. Porém, se as coisas estão pesadas, difíceis, olhe para o que o vosso mestre passou e inspirem-se para continuar em frente. A ideia do texto aqui é, a obra ainda não foi completada. Está difícil para você? Olhe para Cristo. Inspire-se no exemplo dele. Mais do que isso, ele é aquele que não apenas serve como inspiração, mas ele é aquele que nos fortalece, porque sabe das nossas necessidades e fraquezas. A ideia de Hebreus é, tenha consciência que a nossa jornada ainda não terminou. Se está difícil, olhe para aquele que tudo suportou para que você pudesse, de fato, conseguir cruzar a linha de chegada. E eu quero então terminar essa mensagem pensando em algumas implicações práticas desse texto para nós. E eu quero pensar, a primeira implicação desse texto para mim e para você, é pensar que a doutrina da fé salvadora comprova a preciosidade da nossa fé. A preciosidade da nossa fé. A fé cristã, que recebemos como herança de tão grande nuvem de testemunhas, comprova a preciosidade da carreira cristã. A fé cristã foi essa que nós professamos, custou a vida de muitos santos e mártires, e principalmente a vida daquele que era o Filho perfeito de Deus, Jesus Cristo.
Muitos foram apedrejados, provados, torturados, cerrados ao meio, maltratados, afligidos, para que a história da fé salvadora chegasse até nós. Há um registro lindo na história da fé cristã na Coreia do Sul, que quero compartilhar com os irmãos. E quando a Coreia do Sul foi invadida pelos comunistas, os soldados prenderam um pastor e ameaçaram matá-lo caso ele não negasse a Jesus Cristo. E com bravura, aquele pastor reafirmou sua fidelidade a Jesus a despeito das ameaças. Aqueles soldados irados ameaçaram sepultá-lo vivo juntamente com a sua família, caso ele não negasse a fé em Jesus Cristo. O pastor e sua família preferiram então o martírio em vez da apostasia. E aqueles soldados então, em um ato de crueldade, abriram uma cova e jogaram lá dentro o pastor e sua família. E começaram então a jogar terra e a soterrar a família do pastor. Quando a terra já estava sufocando quase todos, um dos filhos gritou desesperado: papai, pense em nós. Papai, pense em nós, desiste. E o pai aflito começou a chorar, mas a sua esposa, cheia de fervor, gritou para os filhos: coragem, meus filhos. Vocês não sabem que hoje à noite nós vamos jantar com Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? E depois de encorajá-los a ser fiéis até a morte, aquela mulher começou a cantar um hino, e toda a sua família acompanhou, e esse hino dizia: eu avisto uma terra feliz, uma terra de glória e fulgor. Avistamos o lindo país pela fé na palavra de Deus. Sino doce por vir, viveremos no lindo país. Sino doce por vir, viveremos no lindo país. Cantaram com entusiasmo, até que suas vozes foram silenciadas debaixo dos escombros. E a história narra que a multidão que assistiu a esse doloroso martírio ficou profundamente impactada. E dezenas de pessoas se converteram e foram salvos por Jesus Cristo por conta deste testemunho de fé. Meu irmão, este é apenas um exemplo de como homens e mulheres morreram para que a fé cristã chegasse até outras pessoas. Homens, mulheres, crianças, velhos, inspirados pelo exemplo de Cristo, foram fiéis até a morte. Homens, mulheres, crianças, velhos que entendiam que a fé em Cristo era o bem mais precioso que eles possuíam. Por isso, algo que custou tanto para Cristo e para muitos dos seus seguidores não pode ser tratado de qualquer jeito. Nós não podemos levar a vida cristã de forma leviana. A nossa fé cristã leva consigo o sangue de muitos mártires. Homens, mulheres que derramaram o seu sangue e através desse sangue derramado adubaram a semente do crescimento da igreja cristã. Tertuliano dizia no passado que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Por isso que, para mim e para você, cristão do século 21, a mensagem de Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3, mostre-se digno no que diz respeito a um viver santo e piedoso e zeloso do sacrifício de Jesus Cristo e de outras testemunhas fizeram por você. Nós não podemos levar a fé cristã de forma leviana. Custou o sangue de Cristo e sangue de homens e mulheres. Quando nós olhamos essa estrutura linda, nós não pensamos, mas muitos derramaram sangue para que pudéssemos ter esse conforto aqui. Muitos. Isso não brotou. Homens e mulheres, com sua dedicação, com seu empenho, com seu zelo, trabalharam fielmente. E o desafio para nós hoje é dar continuidade ao que esses homens começaram. Se necessário for, derramemos o nosso sangue. Se necessário for, entregamos por completo a nossa vida diante do Senhor. A segunda implicação que penso com você sobre esse texto
é que a doutrina da fé salvadora nos conforta diante das lutas e dificuldades da caminhada cristã. A nossa confissão de fé no capítulo 14, seção 3, falando sobre fé salvadora, afirma que a fé salvadora é vitoriosa. E destaca, esta fé pode ser muitas vezes, de muitas maneiras, assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, atingindo em muitos a uma perfeita segurança em Cristo, que é não somente o autor, mas também o consumador da fé. Isto atesta que participar da corrida da fé não é uma promessa para você navegar em um mar sereno, calmo e tranquilo. Pelo contrário, todos nós, seguidores de Cristo que aqui estamos, passamos por dias agitados, preocupados, ansiosos, perturbados, às vezes por conta dos filhos, uma doença, da incerteza do futuro, da educação do país, às vezes por conta das contas que têm que ser pagas e não há de onde tirar recursos, às vezes por conta da doença de algum ente querido, como nós oramos nessa noite, ou às vezes por conta das dificuldades da vida espiritual, perseguição, oposição no seu trabalho, na faculdade, na família, por causa da sua fé. Todos nós, de certa forma e em graus diferentes, temos a nossa fé afetada pelos ponteiros do relógio dos nossos dias. Todos nós, mesmo sendo servos de Cristo, somos afetados pelos problemas corriqueiros. E às vezes, esses problemas são tão grandes, são tão intensos, são tão agudos, que nós pensamos em desistir. Pensamos em abandonar tudo, até mesmo a fé. Por isso que o autor de Hebreus exorta os crentes a olharem firmemente para o autor e consumador da fé. Ele mesmo suportou tantos obstáculos e nos auxilia em nossa carreira, mediante a sua intercessão, mediante o seu conforto, mediante resposta às nossas orações, mediante a sua providência. Há um relato no diário de Simonton que nos ajuda a entender um pouco essa verdade. No dia 8 de julho de 1862, Simonton escreveu: vida ou morte, tudo é alegre quando a alma se sente descansando nas promessas de Deus em Cristo. Aqui temos descanso para a alma e em vão o buscaríamos em outro lugar. É uma bênção neste mundo ter tão alegre esperança e um fundamento tão seguro, tão firme e inabalável. Por isso, quando fores afligidos ou afligido com desemprego, olhe para Cristo. Quando fores afligido pela morte de um ente querido, olhe para Cristo. Quando fores atingido perdas irreparáveis, olhe para Cristo. Quando fores atacados por inimigos ferozes, olhe para Cristo. Cristo é o único que pode lhe sustentar em todas as coisas, em todas as situações, em todos os momentos. Cristo é o único que pode lhe dar graça para vencer todos os embates da vida. E é bom relembrar isso. É bom relembrar isso. Nossa caminhada cristã, por mais difícil que seja, nós não caminhamos sozinhos. Cristo Jesus, ao mesmo tempo que é o nosso alvo, é o nosso companheiro que nos ajuda a alcançar este alvo. E por último, e aqui termino, a doutrina da fé salvadora ratifica que a fé em Cristo une a história do povo de Deus. Na caminhada cristã, nós nunca estamos sozinhos, porque, como diz o texto, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Estamos rodeados do testemunho de irmãos que lutaram a mesma batalha que nós estamos lutando agora, a batalha da fé cristã. Por causa da fé salvadora, nós temos inúmeros irmãos que lutaram e partiram para a glória. Mas também temos no presente momento inúmeros irmãos lutando a boa luta da fé, igual a nós. A fé salvadora une irmãos do passado, presente e futuro em um só corpo, o corpo de Cristo. Por causa da fé em Cristo, nós que aqui estamos, nós temos pelo menos uma coisa
em comum. Por causa da fé em Cristo, nós fazemos parte da mesma família. Por isso que é muito estranho quando um cristão fala para o outro: eu não tenho nada em comum com você. Lógico que você tem. Você tem a fé salvadora. Você tem a fé salvadora. Isso nos liga a tudo. Fazemos parte da mesma família. E eu quero que você entenda que quando nós temos isso em mente, que a fé salvadora une a história do povo de Deus, isso deve levar você, deve levar eu, a nós que estamos, a ler as Escrituras ou sobre a história da igreja cristã e pensar: esta é a história do meu povo, esta é a história da minha família. Ler as Escrituras com essa perspectiva irá ajudá-lo a aprender com os erros e acertos dos nossos irmãos que completaram a carreira da fé. Por exemplo, quer saber como lidar com os problemas familiares? Lê a história do nosso irmão José. Quer saber como lidar com um trabalho gigantesco e muita responsabilidade? Lê a história do nosso irmão Moisés. Quer saber como evangelizar e proclamar a palavra de Deus de forma fiel? Leia a história do nosso irmão Paulo. A fé salvadora une a grande nuvem de testemunhas que está na glória, a igreja triunfante, com a grande nuvem de testemunhas que continua na terra, aquilo que nós entendemos como uma igreja militante. E que bênção é saber que muito em breve o povo de Deus estará totalmente reunido. Meus queridos, a Nova Jerusalém é o lar daqueles que creem. É o meu lar, é o seu lar, é o nosso lar. E ao chegar lá, encontraremos o nosso irmão que tudo sofreu em nosso lugar. Encontraremos o nosso Redentor que derramou seu sangue para nos salvar. Encontraremos o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porém é verdadeiro que todos os que nos são mais caros e preciosos, que morreram em Cristo, nós os encontraremos lá. E pensando aqui, Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, pense em quem nós encontraremos lá. Nossas irmãs Sandra Cinti, nossa irmã Iraci, a nossa irmã Francelita, o nosso irmão presbítero Samuel Junqueira. Ao chegar lá, encontraremos tantos irmãos preciosos que já partiram, mas que, como diz as Escrituras, a sua fé ainda nos fala hoje. Há uma canção do grupo Logos, autor e consumador da fé, que diz: ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim, podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida. O meu Senhor que foi morto, sim, naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória ao autor da minha fé. Porém hoje eu quero, neste culto, falar para você que nós já temos um lampejo daquilo que nós iremos desfrutar na eternidade. Todo o povo de Deus reunido, cantando glória ao Senhor, glória ao autor e consumador da nossa fé. Vamos ficar em pé e vamos cantar essa canção, autor e consumador da fé, com o grupo Celebrai.
até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus. Expor as brancas nuvens, mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé.
Meus irmãos, apenas o começo. O céu na eternidade será muito melhor do que isso. Louvado seja o nome de Deus. Como é maravilhoso terminarmos o culto exaltando e louvando o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos deu a fé, é Ele que nos sustenta, é Ele que persevera por nós. Louvemos, exaltemos esse grandioso Salvador durante toda a nossa semana. Oremos e assim encerremos o nosso culto. Queria convidar o coral que viesse à frente, já se posicionasse, enquanto logo após a oração e a bênção eles estarão entoando mais uma canção. Só fica de lado. Curva a sua cabeça, oremos. Deus majestoso, nós não temos palavras que de fato expressam o sentimento que há no nosso coração quando cultuamos ao Senhor e somos agraciados por Ti com tão grande enlevo espiritual como recebemos essa noite. Nós que viemos ofertar ao Senhor o nosso culto, o Senhor de forma graciosa e maravilhosa também nos abençoa. Obrigado, Deus, obrigado porque creio que todos nós saímos daqui com a nossa fé em Jesus Cristo renovada, revigorada, revitalizada. Bendito seja o Teu santo nome, Pai. E a nossa oração é que, para com aqueles irmãos que estão vivendo dias difíceis, como os Teus servos que receberam a carta aos Hebreus também enfrentavam, que essa palavra, Pai Santo, da mesma forma que exortou, que animou, que fortaleceu os crentes no passado, grande nuvem de testemunha, possa agora, Pai Santo, fortalecer, abençoar, edificar os Teus servos que estão passando por dias difíceis. Ajude-nos, Pai Santo, ajude-nos a olhar para a Tua palavra e entender que dela, Pai Santo, e somente dela temos a provisão espiritual que necessitamos para continuar caminhando, seguindo a nossa jornada de fé, dada pelo Senhor, sustentada por Ti e há de ser completada também pelo Senhor. Mais uma vez, obrigado por esse culto, louvamos ao Senhor e pedimos ao Senhor que nos leve em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, uma semana debaixo da Tua graça, da Tua paz, do Teu amor, uma semana extremamente produtiva em tudo aquilo que viermos a fazer, que possamos contar com a Tua bênção, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Recebam a bênção, que a estrada abra à tua frente, que o vento sopre leve sobre os teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre a tua face, que as tarefas da semana não sejam um peso nos teus ombros, e até que de novo eu te veja, que Deus te guarde na palma da sua mão, que Jesus Cristo te envolva no seu amor, e que o Espírito Santo de Deus te ilumine todas as coisas, desde agora e para todo sempre. Amém.